Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente viaja Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro e a gente vai diretamente para Minas Gerais, para a cidade de Araguari. Vamos conversar com o Ricardo Minoro, que é diretor técnico da Fazenda Quilombo e vai contar um pouquinho para a gente como que está ali o acabamento da colheita da soja, praticamente já finalizado, e como que está a situação da safrinha de milho também por lá. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Bom dia, agradeço novamente ao convite para estar participando do Notícias Agrícolas e vou passar um pouco das informações da região, o final da colheita de soja e também o plantio de safrinha. Ricardo, então vamos lá. A colheita de soja, antes da gente entrar ao vivo, você comentou que já estava praticamente finalizada, estava ali pelos acabamentos. Hoje é dia 11 de abril. Para esse período do ano, já era para ter finalizado a colheita? Essa colheita ela está dentro da data esperada? Como é que tá? A colheita atrasou um pouco o final, porque com os replantios e que teve da soja, atrasou o ciclo, né? Plantou mais tarde, colheu mais tarde, e também há mais ou menos 3 semanas, teve uma chuva intensa na região que prejudicou um pouco a colheita, tanto o prazo de colheita quanto na qualidade, principalmente para os campos de semente, onde foram plantados campos de semente para soja. E Ricardo, me diga uma coisa, além dessa questão do clima, teve alguma pressão por pragas ou doenças? Porque a gente tem aí alguns relatos de outros municípios, também em Minas Gerais, inclusive, de ataques de mosca branca. Como é que foi aí para vocês em Araguari? Aqui para nós, a mosca branca também prejudicou muito. Na soja, deu fumagina, teve uma queda de produtividade daquelas sojas que seriam as que iriam produzir mais, as de ciclo médio. Teve, antecipou o ciclo e teve uma diminuição de produtividade. Agora, um problema grave que teve aqui na região foi nos plantios de feijão em área irrigada. Onde plantou feijão, aqui em nossa região, teve uma perda de praticamente 100% da área. Teve que gradear as áreas pelo ataque intenso de mosca branca e virose pelo vetor da mosca branca. E Ricardo, essa questão da mosca branca, né? Assim como eu comentei com você que eu conversando com outros produtores me relataram esses ataques intensos da mosca branca, como é que ficou a questão dos custos de produção para poder fazer as aplicações para tentar dar conta dessa praga? Então, como é que ficou essa relação de custos com o preço de venda da soja? O produtor vai acabar saindo no prejuízo justamente por causa dessa relação de troca? Com certeza, o custo para mosca branca e também ferrugem no final foi muito alto. Inclusive, para o controle da mosca, faltou produto. Não tinha produto suficiente para aplicação. O dano foi muito alto, diminuiu a produtividade e com os preços que não estão bons, não atendem a expectativa do produtor. O produtor praticamente passa no 0 a 0 e algumas áreas com prejuízo nessa safra de soja de colheita 2024. E Ricardo, então olhando para esse cenário, questão de clima, questão de ataque de pragas, questão de doenças fúngicas, como você disse, a ferrugem, qual que é a média geral aí para Araguari em sacas por hectare e qual foi o percentual de quebra nessa safra? Um resumo geral da região foi que as super precoces perderam muito, teve muito replantio, porém teve uma surpresa que as sojas de ciclo médio e as tardias puxaram um pouquinho a média para cima. Para cima eu digo assim, pelo que a gente achava que ia ter de perda, amenizou um pouco. Porém,
Nossa região é acostumada a colher em torno de 70, 80 sacas por hectare. Esse ano fechou em torno de 60 sacas por hectare, de modo geral. E Ricardo, pulando agora para a safrinha de milho, o milho já foi todo plantado por aí? Qual que é a situação do milho safrinha aí em Araguari? O milho safrinha foi todo plantado. Aqueles plantios de soja super precoce, onde teve muita perda, os milhos estão bons, porém com muito enfesamento por conta da cigarrinha, em torno de 30% de enfesamento. O produtor está usando um pouco menos de tecnologia, menos fertilizantes, menos aplicações, para diminuir o risco, por conta que o preço está ruim e o produtor descapitalizado pelo momento da soja. E houve alguma diminuição diária também para o milho safrinha, que foi substituída por outras culturas? Sim, o milho safrinha diminui em torno de uns 15% diária. O sorgo diminuiu em torno de uns 30% em área. O restante foi plantado em milheto ou deixado posil para aguardar a próxima safra. Tá certo. Ricardo, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente para trazer as informações diretamente aí de Araguari, Minas Gerais. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite e participação. Tá aí, então estivemos com o Ricardo Minoro, que é diretor técnico da Fazenda Quilombo, em Araguari, Minas Gerais, nos trazendo as informações sobre a finalização da colheita da soja por lá, que já está quase terminando, está ali só pelos acabamentos e já dá para ter uma noção da perda da produtividade. Esse ano deve-se colher uma média lá no município em torno de 60 sacas por hectare, quando o costumeiro, segundo o Ricardo, é se colher entre 70 a 80 sacas por hectare, mas esse ano houve um problema com a questão climática, obviamente a questão da seca durante o desenvolvimento da soja e agora durante a colheita a questão de excesso de chuvas que acabou também tirando um pouco da qualidade dos grãos. Mas segundo o Ricardo, o que não deixou cair tanto essa produtividade, né, além do que eles estavam projetando, né, antes de terminar a colheita, se projetava uma perda maior nessa safra, foi que a soja que foi plantada mais no tarde, ela rendeu melhor. Então, houve ali, deu uma segurada então, nessas quedas na produtividade, mas, enfim, houve sim uma perda. E segundo o Ricardo ainda, o milho safrinha lá na região, lá em Araguari, teve uma queda na área de 15% na área de plantio, o sorgo diminuiu em 30% a área e os produtores optaram nesses espaços que não foram plantados nem o milho nem o sorgo, entrar com milheto ou mix de cobertura, deixar a área ali em pousio para poder então na próxima safra voltar a plantar. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.